Boa noite, pessoal. Paz do Senhor. Então, como vocês já ouviram falar, esse é o nosso segundo domingo. Todo segundo domingo do mês a gente vai tentar e vai fazer o máximo de esforço possível para trazer uma palavra missionária, né? E tentar envolver o ambiente de culto como um ambiente missionário, não só a palavra. Vocês perceberam, né? Através do Ministério de Louvor, os louvores foram missionários, a palavra de oferta foi uma palavra missionária, a gente viu aqui o testemunho de um missionário, a abertura foi bem missionária, né? E o nosso desejo, como departamento de missão, é que toda a igreja, em todo o tempo, seja envolvido em um ambiente missionário. Claro, a gente tem o segundo domingo do mês para fazer isso mais abertamente, para dedicar esse culto para Deus. Mas o nosso desejo como departamento de missão é que cada um de vocês possa exercer esse chamado no dia a dia. Que não esperem ter um evangelismo, ter um culto de missões, para você sair ali e falar com seu amigo, né? Eu sempre costumo dizer que a mão de obra mais barata da grande comissão para alcançar o seu vizinho é você, né? Se for preciso, Deus traz um missionário lá de longe para falar de Jesus para o seu vizinho, mas você já é vizinho dele, né? Não gasta energia, ou não gasta gasolina, não gasta passagem de avião, né? Então você tem uma Bíblia na sua casa, você tem um relacionamento com Deus, então você é capaz de compartilhar do amor de Deus com seus amigos, com seus familiares, e enfim, culto de missões. E a gente não poderia falar de missões sem falar do versículo que marca bastante a grande comissão, né? Eu costumo pensar que esse versículo, na minha opinião, isso é minha opinião, tá? É o segundo versículo mais conhecido da Bíblia, né? Pode ser que seja outro de fato, mas esse aqui a gente fala muito, que é o de Mateus 28:19, que diz o seguinte, Mateus 28, 18 ao 20. Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra, portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Eu acho que essa passagem ela só perde em fama para João 3,16, que é o versículo que a gente sempre costuma citar, né, para falar sobre o amor de Deus. Mas, diante dessa palavra, eu queria que a gente pensasse, né, quando Jesus expressou a grande comissão para os seus discípulos, ele estava em uma época específica, em um lugar específico, sobre determinadas situações específicas. E quando a gente entende o contexto de toda essa história e da força que a palavra de Jesus tinha, a gente pode também pegar o máximo da essência possível dessa ordenança, porque a gente às vezes acha que a grande comissão ela se resume muito a sair e evangelizar. Não que isso seja errado, a gente tem que fazer isso, a gente tem que compartilhar do amor de Deus com os nossos amigos, mas a gente precisa entender o pano de fundo, né? O que está por trás da história, como que estava aquele momento ali em Israel, ou na Judéia, ou na Galileia, para entender o impacto que aquelas palavras específicas tiveram na vida dos discípulos. Porque as palavras de Jesus são carregadas de história, são carregadas de lutas, são carregadas de uma nova indicação, de um modo de vida para aqueles que seguiam a Ele. Então, espero que a gente possa meditar e que você fique comigo, tá? Prestando atenção, porque o que a gente vai falar agora nessa introdução, ou nesse início, daria, assim, 2, 3 encontros, né? Para mostrar como que estava aquela época. Pode passar. Então, a narrativa na vida de Jesus, no livro de Mateus, se passa em um período que Roma domina sobre a Palestina. A Palestina é aquilo que está na imagem que está ali à direita, tá? Na esquerda de vocês, na verdade, né? Na minha direita. Está na esquerda de vocês. Então, o Império Romano não chamava mais essa terra de Israel.
o Império Romano estava sobre a posse daquela terra, e aquela terra, para o Império Romano, se chamava Palestina. Eu sei que esse nome traz um certo desconforto para a gente, pelas notícias que a gente acompanha na televisão, né? Conflitos entre Israel e a Palestina, conflitos entre o Israel e o povo que está lá na faixa de Gaza, entre Israel e o povo árabe. Mas eu quero que vocês saibam que essa nomenclatura, ela não é de hoje. Ela já vem do Império Romano. Quando o Império Romano chegou sobre Israel, que nem era também mais Israel, transformou aquilo tudo em Palestina. E a Palestina era dividida em algumas porções, que tinha a Galileia, tinha Samaria, tinha Judéia, tinha a Idumeia, que era o antigo reino de Edom, tinha Decápolis, também tinha a Pérea. Tá? Então, essa era a Palestina do tempo de Jesus. Era a terra onde aconteceu toda a narrativa dos evangelhos. Então, a vida de Jesus, ela começa em Belém. Ele nasce em Belém, só que os seus pais já vieram da Galileia, né? E para quem entende um pouco, para quem vai buscar mais um pouco, a Galileia ficava ao norte, era situada no antigo reino do norte, e ficava além de Samaria. Os judeus da Judéia, eles diziam que eles eram o povo de Deus, né? E os demais poderiam até ser considerados ou agregados, mas o povo exclusivo de Deus estava na região da Judéia. Então, os pais de Jesus, né, José e Maria, já tinham saído da Galileia devido ao recenseamento, foram para Jerusalém, para Belém, e de Belém foram para o Egito, do Egito voltaram para a Galileia, para a cidade de Nazaré. Aí a gente até ouve aquele versículo, né, que as pessoas, os judeus lá até perguntam, né, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Então, não é só porque era uma região pobre, mas era porque era uma região que ficava fora da Judéia. Então, o povo judeu tinha preconceito contra esses outros povos, né, que formavam também o povo de Deus, mas os judeus tomavam para si isso, de que eles eram o povo de Deus, de que outros que eram miscigenados, que eram misturados, eles não poderiam ser. E tinha uma barreira geográfica também, porque a Judéia estava na antiga porção do Reino do Sul, o reino de Davi, né, da tribo de Judá. Então, a tribo de Judá, a tribo de Judá correspondia ao reino que ficava no sul mais tarde. E aí tem um pouco da história também. Desde que Salomão saiu do poder, Israel, como país, como nação, nunca foi um só. A gente pensa que sempre foi assim, mas não é verdade. Se separaram em Reino do Norte e Reino do Sul. Inclusive, o Reino do Norte tinha um templo próprio que ficava em Samaria, né? E com o tempo, o Reino do Norte até passou a se chamar Samaria, que até a gente vê as passagens da mulher samaritana, enfim, de Jesus andando por aquela região. Então, Israel nunca foi um só, né? A partir de Salomão, o reino se dividiu, e ali começou uma história, inclusive, hora de conflito, hora de amor, né? De apoio. Enfim, uma boa parte da narrativa bíblica, da história de Jesus, do seu ministério, se passa também na Galileia, né? Eu estava pesquisando um artigo que falava que 2/3 do ministério de Jesus se passou ao norte, na Galileia dos gentios, né, que até a gente vê a Bíblia falando sobre isso, Galileia dos gentios, que já dava uma indicação do ministério que Jesus vinha trazer e restaurar entre o seu povo. Então, o ministério, boa parte dele se deu na Galileia. Então, Jesus desceu e foi descendo para a Judéia, para Jerusalém, onde a gente vê que o evangelho vai dando ênfase, né? E aí a gente vê que os livros dão ênfase nessa parte e descrevem bem o que vai acontecendo a partir dali. Esse texto da grande comissão que a gente leu se passa especificamente
nas terras do norte também. A grande comissão dada em Mateus 28, 18 ao 20, se passa na Galileia. Se você voltar um pouco o texto lá de Mateus 28, você vai ver que Jesus ressuscita e que ele aparece para as mulheres e ele diz: diga para eles que eles me encontrem na Galileia. Então, a grande comissão também acontece fora do território do sul, que é na Galileia, né? Uma terra que sofria tinha um certo tipo de preconceito por parte dos judeus. Enfim, como eu falei para vocês, a vida de Jesus começa em Belém. Logo em seguida, ele e sua família vão para o Egito. Isso também alguns autores dizem que é uma clara comparação com o que Deus fez com o povo de Israel. Levou para o Egito, depois trouxe para a terra prometida novamente. E acontece isso com Jesus. Jesus vai para o Egito, tem parte da sua infância ali e volta para a terra prometida. É uma clara comparação ali com o que aconteceu com o povo, quando ele foi escravo durante 400 anos no Egito. E ali, o que acontece na Judéia é a morte de Jesus, né? E nem é em Jerusalém, nos arredores de Jerusalém acontece. E aí a gente tem um ponto final, entre aspas, aí, nessa história, entre aspas eu disse, tá? Bíblica. E foi nessa região, ao norte, como eu falei, que Jesus desenvolveu boa parte do seu ministério. Outros fatores que interferem nessa narrativa é a cultura que os judeus tinham. Historicamente falando, os judeus são aqueles que fazem parte do reino de Judá. Mas esse termo só foi amplamente usado depois do cativeiro na Babilônia. Então, como vocês sabem, devem ter visto na Bíblia, Israel passou por alguns cativeiros. O primeiro deles, o assírio, que levou o reino do norte, e o segundo, o babilônico, que levou o reino do sul. O terceiro foi o persa, que devolveu as pessoas que estavam no cativeiro para a terra na Judéia. E aí que Judá começa a se chamar de Judéia. E aí, no cativeiro, que os judeus começam a ser chamados amplamente de judeus e começam a ter uma identidade nacional e uma cultura bem formada. Após a destruição do templo, a identidade judaica girava em torno da Torá, porque o templo era algo que marcava muito o judeu. Era a vida no templo, a vida dele e a religião dele e a cultura dele estava ligada ao templo em Jerusalém. E quando veio a Babilônia e destruiu esse templo, o que foi que aconteceu? Os judeus, mesmo no cativeiro, passaram a se reunir no que a gente conhece como sinagogas. E ali eles se dedicavam à Torá. E aí a gente vê uma influência muito grande. Por quê? Que o judeu é muito inteligente, como o Petroni falou, porque o judeu ele se dedica ao estudo da crença dele, da Torá, né? Ele se dedica desde criança. E não é incomum a gente ver pessoas que professam a fé judaica serem grandes expoentes na área que eles atuam, pelo nível de estudo que eles têm e de leitura, né? Então, a partir daquele momento, no cativeiro, eles começam a desenvolver uma identidade e uma cultura em torno das sinagogas, em torno da Torá e em torno das suas relações. Então, o povo, no cativeiro, ele fazia ao máximo para não se dar de casamento com as pessoas que viviam ali também. Então, isso foi, de alguma forma, ainda mantendo a tradição judaica viva. Mas agora eles não tinham mais o templo, eles tinham uns aos outros. E isso também influenciou o modo como eles esperavam o Messias prometido. Porque tanto imperialismo e tanta opressão que eles sofriam, formava no coração deles a espera por um Messias que libertasse eles.
dessa opressão. E o Messias que eles esperavam era um guerreiro, era um rei, era alguém que batalharia contra os impérios, era alguém que libertaria eles fisicamente das mãos das nações estrangeiras. Então isso foi formando a cabeça do judeu, foi juntando na cabeça dele. Tanto ele se mantinha separado dos outros povos, como ele também esperava um Messias, um Salvador, que fosse salvar eles fisicamente. Então, isso, inclusive, esse é assunto até para o Filipinho, né, tratar, quem quiser saber mais, isso até minou a mente do judeu, até na revolta dos Macabeus, que a gente conhece como um livro apócrifo. Né, a revolta dos Macabeus nada mais, nada menos do que foi uma revolta do povo judeu contra os impérios que habitavam ali. Né, e aí essa revolta teve algum grau de sucesso, e isso também influenciou o pensamento. E foi nesse tempo de cativeiro e de retorno que surgiram algumas castas em Israel, né, entre o povo, os fariseus, os mestres da lei, os escribas, porque como eles se dedicavam à letra, eles foram formando. E aí a gente tem a casta dos saduceus também, que são a continuação dos sacerdotes, né? Não que eles surgiram, eles só continuaram. Mas enfim, a gente tem esse pano de fundo para mostrar como estava a Judéia naquele momento e a Palestina e como o povo pensava. Aqui eu botei só uma comparação para vocês verem como era Israel. O reino de Israel era o reino do norte, e o reino de Judá, o reino do sul, e a comparação como era com a terra da Palestina, que está ali do outro lado. Pode passar. Juntando tudo isso, deixa eu ver aqui a hora, para eu não me passar. E aqui estamos na Palestina durante o pior dos impérios, que era o romano. Como já comentei, uma boa parte do ministério de Jesus foi exercido fora da Judéia, nas terras do norte, depois de Samaria, na Galileia dos gentios. Por 3 anos, Jesus exerceu seu ministério acompanhado de 12 discípulos. E aqui a gente tem características, algumas características, citei 3 aqui, sobre o ministério de Jesus. A primeira, Jesus vinha de um vilarejo sem importância nenhuma, chamada Nazaré, ou a cidade chamada Nazaré. Nazaré se localizava ao norte, nas terras da Galileia, fora das terras da Judéia, característica 2. Característica 3, para completar, entre seus seguidores estava um publicano, alguém que era descendente de Abraão, mas que se juntou ao Império Romano para cobrar impostos do seu próprio povo. Então você imagina, Jesus vindo da Galileia, de uma cidadezinha chamada Nazaré, e tinha dentre os seus seguidores publicanos, e ia mais além, ele também tinha refeições com publicanos e pecadores. Como eu falei, publicano era uma raça naquele tempo que os descendentes de Judá odiavam, porque eles trabalhavam para Roma. Como? Imagina, eu pegar o Lucas aqui, meu irmão de fé, vai cobrar imposto sobre mim, assim, sobre um irmão dele, né? Ele tem a mesma ascendência que eu, faz parte do mesmo povo, mas ele escolheu se juntar com outro povo para cobrar impostos sobre mim. E tinha um publicano na equipe de Jesus. Mais uma vez, mostrando a característica que Jesus esperava que os seus discípulos tivessem. Ele era o Salvador esperado por aquele povo, mas não só por aquele povo, era o Salvador de todos os povos. Se você der uma bela olhada na Bíblia, você vai ver que Jesus andou com samaritanos, ele fez um milagre entre samaritanos, ele conversou com a samaritana, que para ela era até uma ofensa, assim, um judeu conversar com a samaritana. Ele fez um milagre com um centurião romano, aquele que estava a serviço do exército de Roma. Fez um milagre com esse cara também, mostrando o ministério
redentivo de Jesus para todas as nações e para todos os povos. Então você vê que Jesus carregava sobre si muitas características que os judeus não gostavam. Como que pode, agora a gente entende também parte dessa frase, como que pode vir algo bom de Nazaré? Um cara que se juntava com publicanos, com pecadores, que conversava com a samaritana, que fazia um milagre com os centuriões romanos, enfim, e que tinha entre seus discípulos um publicano também. Como que pode ser esse cara o Salvador? Essa era uma dúvida que pairava sobre a cabeça dos judeus naquela época. Não só naquela época, eles continuam tendo essa dúvida até hoje. Quando Deus, e agora a gente vai voltar um pouco, pode passar. Deixa eu dar uma olhada aqui para... Tá. Então, quando Deus separou os hebreus para si, ele disse claramente a Abraão essas palavras, e disse: juro por mim mesmo, declara o Senhor, que por ter feito o que fez, não me negando seu filho, o seu único filho, esteja certo de que o abençoarei e farei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e como a areia das praias do mar. Sua descendência conquistará as cidades dos que lhe forem inimigos, e por meio dela todos os povos da terra serão abençoados, porque você me obedeceu. Aqui a gente vê uma promessa clara que Deus fez à descendência de Abraão. Por meio da sua descendência, todos os povos da terra serão abençoados. Essa promessa aqui inclui a gente. Vê como Deus é um Deus de promessa? Se a gente, ou se Deus não tivesse invadido a história e encaminhado para que a gente o conhecesse, a gente nunca conheceria. Porque se dependesse, com todo respeito, tá, do povo judeu, da sua mente nacionalista, da sua mente cheia de preconceitos, da sua mente que tinha barreiras geográficas, da sua mente que esperava um Messias que os livraria da mão de Roma, nós nunca conheceríamos a Cristo. E já estava claro para todos, não para todos, porque isso ficou escondido, como a Bíblia mesmo fala, no entendimento do povo de Deus, de que toda a descendência, a descendência de Abraão abençoaria os outros povos da terra. Esse era o plano, que eles seriam sacerdotes entre as nações, seria o povo exclusivo e escolhido de Deus. E eles não tinham nenhum diferencial dos outros povos, assim. Por que Deus escolheu os hebreus? A gente nunca vai saber. Ele poderia ter escolhido outros povos, mas escolheu os hebreus. Só que a mente deles não entendeu, que através deles a vontade de Deus emanaria para toda a terra, e que eles seriam os sacerdotes para todo o povo. Assim como os sacerdotes mediavam lá nas ofertas, nos sacrifícios, todo o povo hebreu, o plano era esse, todo o povo de Israel seriam sacerdotes de Deus para o mundo, para servir as pessoas que estavam lá fora nas outras nações, não através do militarismo, não através da força física e da imposição, mas através da fé, e bradando que o Senhor era Deus, o único Deus verdadeiro, porque os outros povos tinham os seus deuses. Mas o que foi que aconteceu? O próprio povo de Israel se deixou ser influenciado pelos outros povos, e os que sobraram ainda desenvolveram uma mente muito fechada para levar a vontade de Deus adiante. Vocês conseguem enxergar como essa realidade é parecida com a nossa? Como a gente se fecha, como a gente às vezes se diz povo exclusivo de Deus, a gente se diz povo escolhido de Deus, e fica nisso, e às vezes isso se torna idolatria no nosso coração, porque isso nos separa e cria barreiras claras entre nós e aqueles que não conhecem a mensagem.
E justamente através dessas influências, os fariseus que foram criados durante o período do cativeiro começaram a criar regras humanas e tradições que não estavam contidas na Torá e que separavam ainda mais eles dos outros povos. E isso era motivo de orgulho. E aqui a gente às vezes tem uma visão muito negativa dos fariseus, mas em determinado momento os fariseus eram bênção. E a gente vê que um ou outro fariseu citado na Bíblia, a gente não vai saber também daquilo que não foi citado, mas a gente vê inclusive Nicodemos conversando com o nosso Senhor, tendo dúvidas, indo lá, e Jesus tinha nascido para eles também. Então não era de todo ruim ser um fariseu. O que era de todo ruim era ser alguém legalista, como o Petroni falou, religioso, que buscava separar o povo de Deus dos outros povos, e esquecia dessa promessa feita ao pai deles, Abraão, como eles sempre diziam: através da sua descendência abençoarei todos os povos. E essa é uma promessa que permanece. Não fosse Jesus invadindo a história e trazendo de volta para si essa responsabilidade, não que ele nunca teve, Deus sempre conduziu a história, mas o nosso pecado nos fez cair, nos fez nos afastarmos do entendimento da vontade de Deus para a nossa vida, porque hoje nós somos povo exclusivo de Deus, povo escolhido dele. Mas como se dá essa exclusividade e como se dá essa escolha? Você não é exclusivo porque os outros lá fora não são. Você é exclusivo justamente porque a exclusividade descansa na tarefa que nós temos de manifestar o reino de Deus. Porque quem está lá fora não vai manifestar. A gente não pode esperar que os lá de fora manifestem a glória de Deus. Eu posso esperar de mim, que conheço a Deus e conheço a sua mensagem, que eu manifeste a glória de Deus, para que eles conheçam a Deus. Então, a exclusividade de Deus para nós, como seu povo, repousa na exclusividade de que nós temos essa tarefa exclusiva e privilegiada de levar a mensagem, a proclamação da redenção, não a redenção física, não a redenção geográfica, mas a redenção da nossa alma, a redenção da nossa vida, que antes estava em trevas e agora está em luz, e nós temos essa luz. Essa luz repousa sobre nós. E agora, fazendo uma alegoria rápida, e nós temos um poste. Um poste não escolhe quem vai receber a sua luz lá na rua. Passam bons e ruins debaixo do poste. E muitas vezes a gente age como um povo exclusivo da pior forma possível, causando separação entre Deus e os homens. E isso é resultado do pecado, porque é isso que o pecado faz. Nos separa de Deus, né? E a gente pode estar fazendo isso, separando os outros de Deus, porque assim como repousava sobre o povo hebreu e sobre o povo judeu, a tarefa de serem sacerdotes repousa sobre nós agora. Nós somos sacerdotes de Deus, povo exclusivo dele, para glorificá-lo em todo o tempo. Amém? Pode passar. E aí a gente chega, finalmente, no cumprimento da grande comissão. Vou agilizar aqui, Tainá está até rindo aqui de mim já. E a gente tem essas três características, que é o ir, o fazer discípulos e em todas as nações. A gente tem uma ordem clara, mas não se enganem. A ordem não é ir. A ordem é fazer discípulos. Pode passar de novo. O id, agora me sentindo, né? Eu nem entendo o grego, gente, tá? Mas eu pesquisei isso aí, né? O id, no grego, eu não sei ler aquilo ali, mas é por eu tentes, né? Por favor, Filipinho, né? Lucas aí me ajudem, tá? Depois me ensinando a pronúncia. E está mais próximo de indo. Então seria indo, façam discípulos. Estava lendo o artigo da
da Faculdade Batista, lá no Rio de Janeiro, de Macaé. E esse escritor desse artigo, ele diz o seguinte, que parece que Jesus, ainda que seja uma ordem, tá? Vão e façam discípulos, parece que Jesus estava considerando que a gente iria de qualquer forma. Por isso que o id não é uma ordem, o id, vão, e a ordem repousa sobre o façam discípulos, tentando trazer para uma tradução mais contextualizada para nós e mais no nosso português seria, quando vocês forem, façam discípulos. Tá? Então, Jesus já esperava que os seus discípulos fossem naturalmente, mostrando uma marca do discipulado cristão. A marca do discípulo são os próprios discípulos. É o discipulado, é você facilitar a vida de alguém que está conhecendo a Deus. Então, o discípulo que não produz discípulos, talvez ele não seja discípulo. Porque essa é a identidade do discípulo. Se os discípulos não tivessem multiplicado a sua fé, também não teria chegado até aqui. Glória a Deus que Deus movimentou a história e levou eles, porque no ano de 70 depois de Cristo, o templo foi destruído de novo e o povo judeu teve que se espalhar por toda a terra. E aí a mensagem foi se espalhando. E aí vocês podem ter um testemunho disso no livro de Atos. Detalhe, em algum momento, os discípulos também não entenderam que essa mensagem era para todos os povos. Porque se vocês forem ler a Bíblia, vocês vão ver que deu intriga entre os povos que estavam seguindo a Deus de fora e os discípulos que estavam lá em Jerusalém. Deus teve que levantar Paulo para pregar para as gentes, para os gentios, para as pessoas que não conheciam. E aí a gente vê o começo do ministério de Paulo, né, indo e levando a mensagem do Evangelho. Então os discípulos andaram 3 anos com Jesus e estavam lá em Jerusalém, pregando para os judeus, e glória a Deus, que pregassem para os judeus mesmo. Mas eles estavam esquecendo de que a promessa feita a Abraão era para todos os povos. Pode passar. Enfim, a ordem é clara, né? Como diz lá o apresentador de futebol, a regra é clara. Façam discípulos. Façam discípulos. Não morram com essa mensagem dentro de vocês. Fazer discípulos é muito bom, mas é muito difícil também, porque exige uma vida toda. Fazer discípulos exige que eu me dedique a algumas pessoas. Estudando a ética cristã, em algum momento das semanas que se passaram, o autor do livro, ele falava que nós somos, é como se nós segurássemos na mão de Deus e segurássemos na mão do próximo, né? Para que em algum momento essas duas mãos, de Deus e do próximo, se segurem também. E ele faça isso com outras pessoas e vá fazendo, né? E aí a gente tem a multiplicação espiritual. Mas em algum momento os discípulos esqueceram de fazer isso entre todos os povos, e a ordem que chega até nós é: façam discípulos. Essa tem que ser a nossa marca, uma igreja de discípulos que promovem discipulado, que produzem outros discípulos para a glória de Deus, para viver a sua vida para Deus, não para mim. Tá? Esses dias eu estava até comentando com 2 adolescentes que a gente está se reunindo para estudar a Bíblia junto. E eu disse, eu não estou produzindo em vocês discípulos para mim. Estou produzindo para Cristo. Eu sou no máximo aqui um facilitador. Sou um facilitador entre você e Jesus Cristo. Não precisa. Mas estou aqui tentando facilitar o seu caminho. Então a nossa tarefa é essa, é árdua, é uma batalha difícil, diária, de ir atrás, de se dedicar ao discipulado. Então faça, não deixe isso passar. Agora que sabemos que a ordem é fazer discípulos, e que essa é a marca dos seguidores de Cristo, sabemos também onde faremos isso. Mas como?
batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando tudo o que Cristo já havia ensinado e que já está lá na Bíblia. Nós temos que ensinar o que está aqui na Bíblia, não opiniões, não regras de convivência. São coisas importantes? São, mas é o que está aqui. O que ele ensinou é suficiente. É suficiente. Assim como a circuncisão era uma prática de iniciação, a fé hebraica e judaica, o batismo era um tipo de iniciação à nova fé, que não era feita no corpo físico, mas no coração. E o ensinamento estava fresco na memória de cada discípulo. Mas era isso que eles deveriam ensinar, não suas opiniões ou preconceitos, mas tão somente os ensinamentos deixados por Jesus. Pode passar? E aí, a gente tem uma segurança diante disso tudo, que Ele estará conosco todos os dias, até a consumação dos tempos. Não existe segurança melhor para ir fazer discípulos do que saber que Jesus está comigo. Está aqui, ainda que eu não veja, Ele está aqui entre nós. E eu digo mais, para aqueles que se dispõem a ser discípulos, experimentam isso aqui muito fortemente. De experimentar, não só de sentir, gente, não estou falando de arrupio, de choro, não, estou falando de saber que Jesus está com você todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, façam discípulos, e eu tenho certeza que vocês vão experimentar a presença genuína de Cristo, porque Ele já nos comissionou para ir fazer. Você não precisa de chamado missionário. Você não precisa que desça um anjo, toque uma trombeta, jogue um pergaminho e diga assim: eu escolhi você para ir entre as nações. Você não precisa. Isso é fantasia. Você já tem a ordem aqui, é clara, para todos que se dizem seguidores de Cristo. Para todos. É uma mensagem difícil, é um estilo de vida difícil, mas é o que Deus espera da gente. E apesar de ser difícil, aqui nossa segurança, Ele está com a gente. Para que melhor? Não preciso de mais nada, Ele está comigo na difícil tarefa de fazer discípulos. Então isso tira de mim o sucesso, tira de mim o resultado. Tira, porque o sucesso está comigo, né? Está com Cristo, é Ele quem comanda. E por último, para finalizar, pode passar, a conclusão é que nós não sejamos um povo cauterizado, de uma mente fechada, que não se relaciona com pessoas que não conhecem a Cristo. Como ouvirão se não há quem pregue? Como? Ser cristão começa aqui na igreja, mas não termina quando a gente sai da igreja, continua lá fora e durante toda a nossa semana. Então que a gente não carregue esse estigma em nós, de que nós somos um povo exclusivo e separado, né? Separado assim de não poder ser tocado, de não poder ser alcançado por outras pessoas. Que nós sim somos exclusivos, sim somos separados, sim somos sacerdote, nação santa, povo exclusivo e escolhido de Deus, mas para exercer a sua santa tarefa de chamar outros que são exclusivos e escolhidos também para estarem com a gente. Todo aquele que crê é exclusivo de Deus, e tem muita gente lá fora que vai crer, e Deus quer usar você, com as suas fraquezas, com os seus pecados, com as suas falhas. Deus quer usar você, porque não depende de você, depende dEle. Fechando, o êxito ao testemunhar consiste simplesmente em tomar a iniciativa de compartilhar a Cristo no poder do Espírito Santo, deixando os resultados com Deus. Amém? E agora, disse que ia terminar, né? Convido você que quer se juntar a nós no Ministério de Missões. Tem muito trabalho, tem muita tarefa.
esse mês e o próximo a gente vai não estar ainda como a gente vai estar a partir do mês de abril e em diante. Então, se você quer fazer parte, se você quer pensar o reino de Deus, como a gente pode alcançar lá fora, como a gente pode crescer como igreja no reino de Deus também, junte-se a nós. Me procure a Tainá, Jô e Petrônio, procurem Daniel e Vivi, procurem a gente e os outros também, Clarice que está aqui, né? Procure a gente, que a gente vai ter o prazer, Lucas e Bruna também, vai ter o prazer de ter você com a gente nesse ministério, amém? Então queria orar rapidinho e passar a bola, tá? Deus, muito obrigado, Pai, por esse tempo, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos escolheu, porque o Senhor nos tornou exclusivos para Ti, Pai. Senhor, nossa oração é para que o Senhor limpe o nosso coração e a nossa mente dos nossos preconceitos, da idolatria que nós temos de ser o Teu povo, Deus, mas que nós possamos Te glorificar, Deus, trazendo outras pessoas para Ti e ensinando a essas pessoas o que o Senhor nos ensinou, Pai. Nos torna Teus discípulos, Deus, verdadeiramente Teus discípulos, Senhor. Não deixa, Deus, que a gente passe uma vida toda, Pai, em silêncio, achando que a vida é essa, Deus. Levantar, trabalhar, dormir, levantar, trabalhar e dormir. Não, Deus, existe muito mais coisa que o Senhor deseja que a gente viva para a Tua glória, Pai. Abençoa cada pessoa dessa igreja e que cada pessoa dessa igreja, Pai, se entenda como um missionário, uma missionária, Pai. Que cada amigo, cada familiar, Deus, dessas pessoas possam sentir o Teu amor e possam ouvir, Senhor, da boca de cada um aqui, Deus, sobre o Teu amor. Minha oração, Deus, é que as pessoas ao nosso redor possam perguntar, Deus, para nós a respeito da nossa fé. Assim, Senhor, o Senhor vai nos mobilizar, Deus, a falar do Teu amor para aqueles que estão ao nosso redor, Deus. Em nome de Jesus, Pai. Assim nós choramos e Te agradecemos. Amém.